Mais satisfação do que ter vivido na Madeira a grande aventura de surf da minha vida, ter ido explorar um sítio sobre o qual não tinha nenhuma informação, nenhum dado concreto e de repente ter à minha frente algumas das melhores ondas do mundo. Acho que foi ter contribuído para, de certa forma, transformar a perspectiva de vida de algumas pessoas e que se tornaram eles próprios grandes surfistas e que através do surf conseguiram encontrar um caminho para as suas vidas que, sem entrar em juízo de valor, se será melhor, se pior. O que eu tenho a certeza é que cada um deles está muito feliz com aquilo que encontrou. Falo nomeadamente o Orlando, o Belmiro, assim acho que de forma mais vincada, o Adriano numa segunda linha, mas que vive isto tudo do surf com o mesmo nível de intensidade. Com apenas 13 anos tive a primeira experiência de surf na Ponta Pequena com o João Valente, Zé Seabra e Ítaca, onde deixaram mais tarde uma prancha, e foi assim que o surf se tornou parte da vida dos miúdos do Jardim do Mar. Portanto, vê-los assumir o papel que eles assumem nesta fase em que a Madeira procura renascer, por assim dizer, pelo menos em termos de exposição internacional e do seu potencial, renascer como destino de surf internacional, e ver a contribuição que o Orlando e o Belmiro dão nessa nova fase de surf, para mim é uma satisfação maior, se calhar, de qualquer memória, das fantásticas memórias que eu guardo enquanto surfista e da minha experiência de surfista na Ilha da Madeira. Juntamos amigos, familiares, falamos com as entidades, lançamos uma associação de surf com a intenção de mostrar ao mundo com a qualidade das nossas ondas e que o surf está bem vivo na Madeira. Convidamos surfistas conhecidos para nos ajudar na divulgação deste projeto do Madeira Big Wave Festival. A minha admiração pelo trabalho que desenvolvem o Belmiro e o Orlando não para de crescer. A minha amizade por eles e pelo Adriano também é algo indescritível, e espero que tenham todo o sucesso do mundo e que a Madeira seja de fato tudo aquilo que eles sentem que pode ser, como destino e como a sua casa, o seu espaço, o espaço que os define, o espaço que faz deles aquilo que eles são. Este tamanho é raro ver um pico surfável em Portugal. Aliás, há como a Nazaré e outros picos, mas aqui é com outra segurança, acho que as ondas terem canal dá-nos muito mais segurança para irmos ganhando confiança aos poucos e cada vez surfando mar maior. Acho que a principal diferença da Madeira para o continente é a acessibilidade que uma pessoa tem ao surfar ondas maiores, porque com 2 ou 3 metros ou até 4, se calhar a maioria das praias no continente já está a fechar e não está assim tão acessível. Uma pessoa se calhar já precisa de uma moto de água ou de um apoio secundário. É sem dúvida um local recomendado a toda a gente, mas não é assim tão fácil. Uma pessoa para vir à Madeira já tem de se sentir minimamente à vontade com o mar e tem de vir um bocado, tem de saber para o que vem, não pode vir aqui à maluca. Exato, e tem de chegar cá com expectativas de surfar ondas assim maiores, porque enquanto tivemos cá acho que nem surfámos ondas abaixo de 1,5 metro. Portanto, acho que sim, para quem gosta de ondas grandes é dos melhores sítios, sem dúvida. Surf, Power e qualidade. Yeah. São essas as 3 palavras que definem aqui a Madeira.
já no Jardim do Mar vi o meu irmão e os amigos a usar umas planas que eram umas tábuas das canoas para ganhar as ondas no Jardim do Mar. A partir daí, obviamente, nós fomos crescendo, fomos usando as mesmas formas que usavam. Nós já fazíamos as nossas próprias pranchas, neste caso, que eram madeiras utilizadas das obras, que rescatavam das obras. Fazíamos as nossas próprias pranchas para usar para o nosso divertimento, que era ganhar as bagas ali no portinho do Jardim do Mar. Lembro-me do pai com 9 anos aparecerem as primeiras pranchas de surf e já antes de termos feito, quando era pequenino, o nosso chamado bodyboard ou nosso surf com os painéis. Orlando e o meu irmão começarem a surfar com as primeiras pranchas. Eles eram os meus ídolos praticamente, iam para o jardim fazer surf sempre que quis ir e nunca conseguia ir porque tinha algum receio, ao mesmo tempo assustava-me um pouco. Depois tive o Adriano a começar comigo e daí para a frente nós começamos a andar com eles também, claro, com o acompanhamento do Orlando e do Manuel e de mais alguns que ainda estão cá na Madeira, nomeadamente do Lorde, do Golfo e de mais algum Gonçalo. Era um bocado difícil porque nós éramos novos, os pais não achavam muita piada aquilo, diziam que era muito perigoso por causa das ondas, por causa do calhau. Era um desporto novo, era difícil das pessoas perceberem, ou neste caso dos nossos pais perceberem que aquilo era um desporto como todos os outros, apesar de ser um desporto radical. Depois começou a aparecer muitos australianos, americanos, brasileiros, todo o pessoal. Começou a vir muitos estrangeiros ao jardim com o propósito de fazer surf e o surf começou a ficar conhecido e as pessoas começaram a perceber que afinal era um desporto como todos os outros, apesar de ser um bocado radical. E os meus pais e os pais de Almeida lá começaram a aceitar isso e a ver-nos como uns futuros surfistas. Já vinha muitos surfistas americanos, e nós, eu, o Adriano, o Belmiro e o Manuel, e entre outros, já vínhamos seguindo esses passos, olhando. Quando eles vinham surfar, nós permanecíamos esse tempo todo a vê-los, à espera que uma prancha partisse num set grande, para nós irmos buscar aquele bocado de prancha, porque já era apto nós termos esse contacto com os surfistas. Depois de alguns meses de surf no Portinho, junto com o Adriano, a fintar algumas pedras ali, algumas cicatrizes, umas pranchas partidas, decidi aventurar-me por ideia do Rodolfo Machado à Ponta Pequena. Entrei e lembro-me de fazer o caminho inteiro a dizer para o Rodolfo: um dia quero surfar como tu. Longe de nós, miúdos aqui de jardim, nascidos cá, nunca tinham visto surf, pensar que algum dia poderiam surfar melhor, e lembro-me dele me dizer sempre: irás surfar melhor do que eu, vais ser muito melhor, nunca digas isso, que vais ser sempre melhor. E eu assim: não, só quero fazer surf como tu, porque para mim deslizar nas ondas era um sonho, era o que ele fazia. E hoje em dia olhar um pouco para trás e ver que nós, através da nossa força de vontade e do nosso também à vontade com água, porque todos nós tínhamos família que pescava, ou então morava cá no jardim, e desde crianças que andamos no calhau, faz parte da nossa história, conseguimos superar e conseguimos levar avante, se calhar, um pouco da evolução do surf regional. Eu acho que a Madeira pode ser um sítio de eleição para qualquer pessoa que viva na Europa, que esteja numa capital de cidade europeia e que queira fazer surf por 3 dias ou por uma semana, porque está tão perto e é tão acessível de todas as capitais europeias que faz com que possa ser um destino muito acessível. É não só um bom destino pela excelente qualidade de ondas que oferece, pela temperatura da água muito mais quente daquela que temos no continente, e também pela boa comida
que se tem aqui, pela simpatia das pessoas da Madeira, pela forma como nos acolhem e por tudo aquilo que se pode viver na Ilha da Madeira. Para quem gosta de fazer coisas ao ar livre, tem sempre as levadas que possam ser feitas. Para quem, por exemplo, gosta de fazer a cidade do Funchal, os passeios turísticos podem ser feitos na parte histórica da cidade, pela ilha fora, a parte sul, a parte norte, a parte oeste, é sempre uma zona bonita de se fazer também e, portanto, tem muito mais do que o surf para fazer. Há outros desportos, inclusivamente golfe. Hoje em dia há muitos surfistas que são golfistas fanáticos, exemplo do Kelly Slater, do Julian Wilson e uns quantos outros. Na Madeira há excelentes campos de golfe onde as pessoas podem vir praticar, aproveitar e fazer surf. Portanto, eu penso que a Madeira acaba por ser um destino bastante completo para quem queira fazer férias e para quem queira curtir um bocadinho. No relativo às ondas, é de facto uma coisa única que existe em toda a Europa. As ondas que tem não são só ondas grandes, há ondas grandes, médias e pequenas, e a Madeira oferece uma possibilidade a um surfista médio de conseguir ter um prazer que não consegue ter em outros destinos longínquos, essencialmente porque aqui não há crowd. Nós aqui conseguimos fazer surf, depois de apanhar o avião de Lisboa, 1h15, estamos num sítio a fazer surf, com 4 ou 5 pessoas em água quente e em ondas que têm a qualidade das ondas longínquas, como por exemplo as Indonésias, o Havaí, a costa da América Central, da América do Sul. A Madeira é 1h30 de Lisboa e isso faz dela uma coisa especial. Eu adoro estar aqui, o sítio é maravilhoso. Começou com um australiano e uns americanos e quer dizer ao mundo inteiro que continuam a vir, que as ondas estão cá e continuam a ser sempre bem recebidos. É um beijinho ao mundo inteiro que estão a ouvir, que tenho saudades deles porque eles me conhecem perfeitamente. A Madeira já foi palco de 2 provas internacionais. No ano 2000 realizou-se o Madeira Big Wave Championship no Jardim do Mar. Mais tarde, em 2001, realizou-se o Hot Butter Challenge na Ponta Pequena, onde participaram surfistas de renome de ondas grandes como o Peter Mel de Mavericks e o Vedeta David do Tahiti. Em 2003, 2004 foi quando começou as obras aqui no Jardim, só que nós sabíamos que essas obras iam trazer consequências más para as ondas. Depois da má publicidade fui lançado em torno da Madeira por causa das construções e do que houve feito na nossa orla costeira, que afetou imensas ondas
Nós que criamos o Clube de Surf do Jardim do Mar há muitos anos atrás, que chegaram a esclarecer na Surf Portugal uma fotografia, criado pelo João Valente, o Ítica e o Seabra, os tais meninos da altura que juntaram-se, criaram uma associação tentando voltar a trazer aquela boa imagem de que o Havaí da Europa, que foi considerado, e a Pérola do Atlântico, voltasse a renascer, não é? Depois de tanta má publicidade, criando a associação, criando um projeto para divulgação, para divulgação das ondas, divulgação de muito mais o que a Madeira tem para oferecer. São as ondas, são as paisagens, são tudo. Dizendo que, uma vez mais, que o surf é um extra que o turismo da Madeira tem para vender. Existem empresas criadas em torno disso, a hotelaria aposta, empresas de animação turística apostam, o mercado retalhista também aposta nas marcas de surf e na imagem que o surf traz. Hoje em dia vemos muito mais. Cada anúncio de praia, de verão, tem sempre alguém a fazer surf, existem marcas de automóveis a apostar no surf, então queremos dizer, e com muita força, de que o surf na Madeira está vivo, dá para fazer surf, temos ótimas condições, venham, voltem, porque nós queremos praticamente voltar a ter aquele calor, aquela amizade dos surfistas que procuravam ondas perfeitas, chegavam cá e diziam, não sabia que isto existia. Nós estamos cá, continua a haver surf, venham para cá fazer surf connosco, são sempre bem-vindos, é claro. Esta é a minha terceira ou quarta vez na Madeira, acaba por ser a que foi mais decidida em cima do joelho, mais em cima da hora, e creio que essa é uma vantagem grande da Madeira em relação aos destinos de surf que normalmente os portugueses, principalmente a malta do continente, acaba por escolher. Já estive em muito lado, Indonésias, Méxicos, e sei sempre que essas viagens não só envolvem mais dinheiro para viajar e mais pranchas e mais material, como tenho a perfeita noção que quando voltamos nós lembramos de 3 ou 4 dias de surf, que foi os dias em que esteve realmente bom e em que se calhar teve menos gente dentro da água. A Madeira pode ultrapassar tudo isso, como aconteceu neste caso, que é quando a viagem é marcada já com as ondas no horizonte. Do surf na calheta, em geral, Jardim do Mar, Ponta Pequena e Pau do Mar, foram descobertas no sentido, foram promovidas e foram divulgadas certas ondas que estavam escondidas, entre aspas, que eram a Ponta do Pargo, Ponta do Tostão, as Chadas da Cruz. São ondas que normalmente não é qualquer surfista que venha de fora e consiga descobrir essas ondas, porque só os locais que as conhecem. E além dessas, há outras ondas que são com grande potencial a nível do surf, que são a Ribeira da Janela, que é uma esquerda fantástica, e Contreiras, que são duas ondas no concelho de Porto Menezes, que distinguem-se pelo seu tamanho, pela sua qualidade de surf que existe lá. E além dessas, também temos São Vicente, que também tem altas ondas. Das melhores ondas da Madeira, na minha opinião, Polo do Mar, sem dúvida, é uma onda que proporciona uma experiência intensa, a onda mais popular da Madeira, na minha opinião. Olha, a comparação da Madeira sempre foi feita pelos surfistas do continente que cá vêm há muito tempo, sempre foi feita com o Havaí, é o Havaí português. O Havaí português, ponto final, no tamanho das ondas, no tamanho de pranchas que nós temos que usar, que não tem muito a ver com as pranchas que usamos no continente, nas ondas do continente, só talvez na Nazaré, mas eu não remo na Nazaré,
talvez vá arrumar um dia destes. Mas sim, o surf a comparação é a Havaí, sem dúvida. O surf na Madeira para mim cada onda tem a sua magia e realmente na Madeira tem essa particularidade que é cada sítio é sempre diferente do outro dia e cada onda é cada vez mais mágica e para mim é isso, a Madeira realmente traz magia ao surf em geral na ilha. Já viste, Dr. Lau, como é que é isto? 20 anos que passaram por nós estamos aqui a surfar, a evolução que teve, os miúdos de jardim. É verdade, tu sim mais, já há 30, não é? Quando chegaste, eu quando cheguei cá, praticamente as pranchas deles eram um bocado de madeira e era impressionante como é que eles se faziam ali ao mar, ali na pontinha do jardim, na rampinha, como é que eles faziam surf. O Orlando sempre se destacou, não foi? Lembras-te? O Orlando sempre foi o Desde mais... Desde o primeiro campeonato que a gente fez, a gente tinha um atleta mais antigo do Funchal, mas pronto, a nível de surf mesmo. O Orlando é que teve sempre desde mais... o primeiro campeonato foi o cara que despontou e já fazia manobras. Mas olha que a força de vontade do Belmiro também não deixou atrás. Mas no grupo eu lembro que havia também o Adriano e o Manel. O Manel hoje em dia está mais tempo fora, mais velhos, mas o Adriano continua a surfar com eles e com bastante entusiasmo como do início, não é? O contacto das pessoas que também vieram cá, muitos estrangeiros que vinham para o Jardim do Mar, tiveram uma influência enorme. Eu vejo, por exemplo, eu olho para o Belmiro a surfar e faz-me muito lembrar o Miguel Fortes, o Togama. Houve ali muitas pessoas que nos influenciaram também, o Tiago também, que veio e nos ajudou. E muita gente que vinha para cá, depois também o Abílio, vários atletas. Vejo, por exemplo, o Adriano é um fã incondicional do Saka, é do Benfica e do Saka, não é? Tinha um estilo muito parecido ao do Gregório na altura, era um pupilo do Gregório. É engraçado olhar para eles e ver essas coisas todas que estão lá todas, não é? E da vontade que eles têm e ainda se mantêm hoje de fazer o surf. Que teve, e o desenvolvimento que teve para o Jardim do Mar e do Paulo do Mar também. Ficaram freguesias ligadas ao surf e ainda hoje são lugares que são